galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com o meu amigo Samir Caran, recebendo um grande e velho amigo, José Negre, vulgo Zé. Zé com H. Zé com H. Zé com H. Zé, obrigado por ter vindo. O Zé hoje, pessoal, Zé, valeu. Head de Client Success da Performa IT. Chique. Ele tem auxiliado a gente no... Auxiliado não, está criando... Capitaneando, criando uma torre nova que se preocupa efetivamente com o sucesso dos nossos clientes. Boa. Né? Mais do que entregar projeto, o que a gente quer é entregar resultado, e essa tarefa está na mão do Zé, que vem executando, Zé, diga-se de passagem, brilhantemente o trabalho até o momento. Né? E mais do que isso, eu falo de um velho amigo, porque a gente trabalhou junto mais ou menos ali no início da nossa carreira. Eu achava até que era um pouco antes. 2006, né, Zé? 2006. Eu achava que era um pouco antes. Eu ia chutar 2003, né? 2006. Mas o marco temporal teu é bom. Ele não é tão velho Não, assim. e foi o ano que ele casou. Ele não vai esquecer Não, nunca. nunca, né? Se esquecer, mata você, né? acha que não? Imagina. Mas Boa. foi legal, porque nessa época a equipe que trabalhava junto já era eu, o André E o Zé. e o Zé. Tá remontando Exato. o All-Star aí, o All-Star Team. Uma das equipes mais... Chique, hein? Você vê? uma das equipes mais brilhantes que eu já trabalhei. Que bom que você Legal. aceitou Valeu. a loucura de vir para Performa depois de uma carreira brilhante, que a gente vai falar disso. Mas eu tenho certeza que você vai viver sua melhor fase daqui para frente. Já está, né? Vamos Boa, combinar Zé. que já Boa. está. Né? Boa, tamo junto. Mas fala um pouquinho pra gente do início da tua carreira, de como é que você chegou até aqui. Boa. Bom, eu desde 15, 16... Aliás, coisa interessante. Na verdade, a minha aspiração de carreira quando era adolescente era trabalhar com ciências sociais. Caramba. Uau! Nada de TI. Nada de TI. Eu nunca ouvi alguém com 16 anos querer trabalhar com ciências sociais. Pois é, eu era um cara louco, na verdade, que gostava das relações interpessoais, que gostava dessa coisa de entender sobre o aspecto das pessoas, cultura e tudo mais, assim, 16 anos, enfim. E aí, na verdade, acabou dando uma grande guinada, porque eu comecei a dar aula de informática, fazia cursinho, sabe aqueles cursinhos lá que a gente fazia de Windows, Word, Excel, lá em 1840 folha? Então, eu fiz um curso deles quando tinha 15, 16 anos, e aí me chamaram para fazer... Você dava aula adolescente, tipo, com adolescente, 18 anos. 16, 16. Tá. Da hora. É. Então, eu fiz lá 14, 15 anos, comecei a fazer esse curso de informática, me chamaram para Eu ser dava aula de monitor. inglês com essa idade, de 17, 18 anos. 17, 18 anos. Ei, que beleza. Árabe você não dava ainda, não? Ainda não. Então tá. Vocês são muito avançados. Eu com 16 Comia anos terra. comia terra e tinha piolho. Vamos lá. E aí, na verdade, acabei dando aula de informática, me chamaram para ser monitor e acabei seguindo uma paixão por essa questão de tecnologia. Morava em Cajamar, então, na verdade, lá era polo logístico. Eu não achava muito que eu ia, de fato, CD trabalhar com atrás do tecnologia. Exato, né? Então, comecei trabalhando um pouco logística, depois com produção. Fiz o técnico em informática até que eu consegui meu emprego como programador. Lembra, né? Porque a gente ensinava carteira com programador. Que linguagem, Zé? Cara, comecei com VB4. Tá. VB4 e Delphi 3, 4. Delphi, na época era o Delphi 3. Delphi 3, né? Eu comecei com o Delphi 3 também. Tu é velho, hein? Culpa do Sidão, ele que me ensinou. Coitado. Ensinou bem, né? Bem. Tanto que eu fui para a área comercial. Graças a Deus, né? Bom, e aí, na verdade, eu acabei seguindo essa área mais orientada a desenvolvimento. Né? Então, atuei como desenvolvedor dentro de um hospital lá em Jundiaí, na época. Mudei para uma consultoria, quando eu comecei a trabalhar, de fato, com liderança técnica e tudo mais. E aí, antes da gente se conhecer, eu estava numa empresa que era especializada... Na Rentec, que era especializada na parte de PDV, vendas, só que eu cuidava da parte web. Tá. Então, o primeiro projeto que eu atuei lá tinha a ver, na verdade, com desenvolvimento de um portal dos franqueados do Boticário. Entendi. Né? Para fazer toda a parte de dashboards e tudo mais, de forma automatizada, era bem louco. E aí encontrei com essa pessoa, né? Me contratou, e aí foi a primeira virada. Azar, hein? Pô, casei com o Leozão, né? Chama a risa disso, você vai ver o que vai acontecer. Lógico. E eu acabei, na verdade, pulando quando a gente fala do ponto de vista de desenvolvimento de software, a gente fala, na verdade, de um aspecto mais amplo. Tem a parte de análise do negócio, a parte de desenvolvimento de fato, né? E eu comecei, na verdade, a pular nesses pontos, né? Então, quando entrei na Proxys, na época, era analista de negócio. Sim, né?
Sim. Atuava, na verdade, a parte de especificação. E Eu não aí, lembro, você chegou a codificar na cara, muito Proxys? pouco, Tá. muito pouco. É, porque eu realmente não lembro de Não, você muito codificando. pouco. No máximo as macros que a gente fazia lá para Isso. gerar documentação. É, quando você entrou na Proxys, eu acho que eu também já não programava mais. Não, né? É, o André, eu acho que a liderança técnica da equipe já estava toda Que com o André. sorte, hein, cara? É. Não, e olha, não, é brincadeira, né? Olha a mudança que teve na área técnica da Você, empresa. Saiu Zé, eu e entrou o André. André. Só isso, né? Do tipo assim, tirou bom, deixa pra lá. Vai. O reserva do 15 de Piracicaba botou o Neymar. E botou o Neymar, exatamente. Quase isso. Meu, foi quase isso. Quase isso. Eu lembro até da história lá que, na verdade, que porcaria de Não, código. foi o Quem fez primeiro esse dia. negócio? Eu acho que eu já contei essa história aqui, Já, eu não lembro. já. O André pegou meu código, Quem querendo foi que fazer fez moral, isso? né? É. Falou, já vou dar uma gongada aqui, porque realmente o código era ridículo. Era do tipo, imagina que era pra printar na tela de 1 a 20, eu escrevi 20 vezes. Sabe? Era alguma coisa nesse nível, assim, né, cara? E aí o André me chamou e falou, Léo, porque não tinha comentário, meu, eu era muito ruim, sério, não é piada. Aí o André, ô Léo, quem que escreveu isso aqui? Eu falei, ô, isso aqui não, você tem a respeito que está em produção, o cliente está satisfeito, hein? E botando mais pedido, né? Mas era o compromisso, isso aí era um negócio muito engraçado. Apesar de todas as minhas limitações programando, cara, nunca perdi um prazo, nunca deixei de fazer uma entrega e nunca deixei o cliente na mão, cara. É esse o ponto. Vamos falar disso. É, né? Porque, a gente vai falar Vai disso. chegar lá. Vamos falar disso. Nunca- Você garantiu o sucesso do projeto. Eu nunca deixei o cliente na mão, cara. É impressionante. E aí, mesmo eu sendo um cara ruim, eu virei a referência. O cliente estava satisfeito. O cliente não. Dava algum problema. Cara, não é melhor falar com o Léo? Olha só. Você era Léo, referência. cara, o Léo não vai resolver nada. Eu vou chegar aqui e ficar fazendo massagem. O André tava É o máximo que eu vou fazer massagem e café. com, o André tava com um problema com o cliente falava assim, vamos falar com o Léo. Falar com ele, tá bom. Tá bom, beleza. E naquela época, na verdade, eu acabei indo para CIT. É, né? aí quando você saiu da Proxys, eu fui pra Proxys, CIT. você foi pra Qual CIT. foi o seu desafio lá? Qual que é? Lá era um viés mais técnico, né? Tá. E lá foi, na verdade, quando eu comecei minha paixão por processo. Legal. Zé, quando você chegou na CIT, a CIT estava com quantos funcionários? 400. É, você pegou um período muito legal, né, cara? 400 funcionários. Muito legal. Hoje, 6 mil ela vai pedrar. Caramba, hein? Legal. Muito legal. E- É uma empresa que eu admiro muito, Né? Sim, muito. A todos nós, né? Não tem jeito. É uma grande referência pra gente nesse sentido. E foi lá que eu me apaixonei pela visão de processos, porque eu peguei exatamente o momento em que a gente fez a transição do RUP, né, do CMM nível Sim. 5, que a CIT tinha na época, Aham. para a questão de agilidade. Foi Que legal. exatamente nessa época Que que legal. começaram a implantar Scrum e tudo mais, então foi nessa época que Nossa, eu você comecei a olhar. pegou os dois mundos Eu assim. peguei os dois mundos. Que legal. Momento em que, na verdade, a gente tinha aquela parte do processo muito pesado, de CMM nível 5, toda a parte de documentação e tudo mais, para, não vou dizer o avesso, mas uma condição um pouco muito mais outro leve, momento, que era, né? Uma outra... que era a visão de Lean na IT. Né? Isso. E o Lean, aquele momento que eu me apaixonei, cara. Uhum. E aí que, na verdade, eu comecei a estudar um pouco mais com um viés de processos. Legal. 7 anos lá, e aí um dos clientes me convidou, da MetLife, me convidou, na verdade, para ir para a área de processos. Assumir essa área lá. E eu fui como gerente de processos na MetLife e tive uma carreira assim que eu me orgulho muito, principalmente dessa questão da multiculturalidade que a MetLife me proporcionou. E no bate-papo com a Carla Falcão, a gente falou sobre isso, aquele ponto que ela fala das pessoas hoje em terem 3 profissões. Sim, né? verdade. O Zé era desenvolvedor. verdade. Olha, cara, eu vou começar a observar isso, porque como a carreira vai se transformando. Sim. Era desenvolvedor, depois foi ser analista de negócio, depois foi ser gerente de processo. Tudo bem, analista de negócio e gerente de processo até mas tem é diferente. uma leve conexão, mas é isso que eu ia falar, tem uma leve conexão, mas são coisas diferentes. Sim. Né? E Zé, como foi para você a transição de deixar de ser o prestador de serviço e passar a ser o contratante? E numa empresa bem maior, do que a CIT, né? Cara, foi uma transição, eu não vou dizer traumática, mas foi bem diferente no aspecto do ponto de vista de mundos, né? Tá. Quando você, de fato, é um fornecedor de desenvolvimento de software, um prestador de serviços, a tua conexão está muito relacionada à visão do que o cliente espera, né? Então, você, na verdade, é um braço do cliente. Quando você está dentro do cliente, vamos dizer assim, a perspectiva ela está muito mais para você encontrar como
olhar para a visão de sustentabilidade e crescimento do negócio. Tá. Né? E aí, a visão que me deu dentro de uma empresa grande é o aspecto muito forte do ponto de vista de governança. Sim. E como navegar nessa governança, que é o que me deu mais, vou dizer, trabalho nesse sentido, né? De começar a entender como funcionam as estruturas, como funciona a governança, de como o seu trabalho, de fato, impacta num aspecto não só local, né? No caso do Brasil, mas também de um aspecto global, quando você fala de uma multinacional desse tamanho. Né? Entendi. Então, foi bem desafiador nesse sentido, né? E aí, fora os perrengues, vou contar todas as histórias de perrengue. Eu queria fazer uma pergunta para você, para criar o nosso papo aqui, Zé, que hoje, né, como o Léo falou, está capitaneando essa área, né, de sucesso do cliente. Né? Pô, nome é bonito, O nome é bonito. mas O Zé que também é? O Zé, Ou muito. Há controvérsia, só que há controvérsia. Nossa, Marie deve achar, velho. O Zé só é feio de longe, né? De Mais perto, perto parece que ele tá longe, né? Melhor ainda, né? Até esqueci a pergunta. Tá lá, Tá, você ia falar do Eu tô sucesso. brincando. O que é sucesso para você? Caraca, Sucesso. Seco? Seco. Na lata, sim? Na lata. Tá bom. Aí sim. Cara, sucesso é resultado com propósito. Eu Legal, acho que quando elabora. Você junta... Camiseta. Mais uma. Mais uma. Cris, né? Camiseta. Muito do que a gente tem visto hoje do ponto de vista de empresas, companhias, uma das expectativas que a gente tem é uma visão, por exemplo, de resultado. A gente não cria uma empresa simplesmente para ser passageira. A gente quer, na verdade, perpetuar, e perpetuar tem a ver muito com a visão de resultado. Mas ela até precisa estar alinhada com o ponto de vista de propósito. O que na verdade, a gente espera? Para que a empresa serve? Né? Legal. Quando a gente fala, por exemplo, da performance, Nós somos uma máquina de desenvolvimento de pessoas. Exato. Né? Então, Legal. a gente, na verdade, constrói negócios de uma forma que seja sustentável, mas alinhado ao nosso propósito, que é desenvolver pessoas para construir o futuro. Isso. Boa. Né? E eu vejo sucesso muito nesse sentido, de você conseguir extrair a visão para que aquela empresa existe, com uma visão de resultado, para que isso se perpetue, principalmente. Né? Para que a empresa, os acionistas e tudo que se espera do ponto de vista de resultado, de fato aconteça. Sim. Então, eu vejo muito esse sentido de que o sucesso está muito relacionado em criar essa conexão de resultado, e muitas vezes resultado financeiro, né? Na maioria das vezes quando a gente fala nesse sentido, mas também como eu crio algo que seja sustentável a longo prazo, mas que permita com que a gente esteja entregando esses resultados com um propósito, porque aquela empresa existe. Bom, então era isso, né? Acabou, Acho né? que matou aqui o podcast. É sensacional. E isso tem Boa. muito a ver com o que a gente está querendo com a torre de Customer Success. Né? Essa posição de liderança que você tem dentro da Performa hoje, além de outros pontos que eu vou citar aqui daqui a pouco, é isso. A gente precisa também entender o propósito dos nossos clientes. O foco do cliente, não o foco no cliente, que é o que a gente fala. O que o cliente quer com aquele projeto. Isso. Né? E aí, olhar, colocar esse olhar e o resultado. É claro, a gente precisa de resultado, nosso cliente também. Aliás, a gente só vai ter resultado se o nosso cliente também tiver. Né? Então, eu acho que esse é o mote. E aí, Zé, eu acho muito interessante para a tua posição o fato de você já ter estado dos dois lados. Sim. Tanto da empresa, Uhum. do fornecedor de soluções, que é o nosso caso, quanto do lado da empresa que precisa de soluções. Né? Porque você consegue ter empatia com ambos. Exato. Né? É aquela história, você não está lá para defender os interesses da Performa, você está lá para defender os interesses do cliente. É por isso que a gente está até conversando, né, que a visão do Client Success, quando a gente fala dessa visão de Client Success para empresas de serviço, ela está muito relacionada com a questão de facilitação. Sim. Né? Então, como é que, na verdade, eu facilito com que a equipe Performa consiga entregar esses resultados e ter a visão do ponto de vista de resultados, porque para a gente também olha para o resultado nosso, claro, né? Claro. Isso. Mas como a gente linka essas questões já com o resultado do cliente, o que de fato espera como entrega, como resultado, como impacto e por aí vai. Que legal. Cara, o que a gente fala sempre, né? Ter sucesso, para um projeto ter sucesso, eu tenho essa crença, né? Pelo menos que existem várias perspectivas. Sim. Né? Tem vários pontos que tem que ser analisados. Não adianta só
entregar o projeto, e aí eu brinco até que você olha para trás, tem um rastro de sangue, usa essa analogia, Boa. o pessoal fica até impressionado. Mas ela é uma ótima analogia, Não, maravilhosa, porque isso acontece. Isso para mim não é sucesso. Sucesso é aquela velha história, né? Um pouco clichê, ganha, ganha. Mas o que é ganha, ganha? Ganha, ganha é que realmente todo mundo tem que sair daquele projeto melhor. Sim. Né? O cliente, né? O contratante ou a empresa que a gente está desenvolvendo ou prestando serviço e toda a equipe que participou daquele projeto. Porque senão a gente não desenvolve a equipe, né? A gente não olha e a gente tem que olhar para as pessoas, é o nosso propósito, né? Como você falou, desenvolver pessoas para construir o futuro. Então, desenvolver as pessoas, para mim, faz parte de um critério de sucesso do projeto também. Eu lembro quando a gente tinha uma discussão que a gente falava no aspecto do sucesso com uma visão mais ampla, né? Isso. Porque existe o sucesso da empresa, do cliente, existe o nosso sucesso, existe o sucesso das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas que trabalham, que são do cliente, né? E olhar para esse ecossistema e como, na verdade, a gente cruza e facilita essa visão de sucesso de todos, eu acho que é a visão que é mais desafiadora. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, você geralmente, você fala muito isso, né, Léo? Sobre não existe relacionamento entre empresas. O que a gente tem, na verdade, é um relacionamento entre pessoas. Sempre. Né? E essa pessoa que está do outro lado, que é, na verdade, o sponsor, o líder do projeto, ele também tem aspirações. Ele também tem a visão de sucesso dele. Então, quando a gente conecta, na verdade, a visão do sucesso da empresa com essa pessoa ou com as pessoas que estão relacionadas no cliente, é isso que dá o tesão da coisa. Né? Quando a gente olha para o sucesso, não no modelo de... Não é só o resultado, é o impacto, né? É o impacto no ponto de vista do ecossistema, vamos dizer assim. Ô Zé, você tinha comentado, né, que teu interesse de adolescência era ciências sociais. Como conecta isso? Cara, olha só, que legal. você reparou que você sempre tem um viés para as pessoas? Sim, isso é fato. Cara, é impressionante. No teu dia a dia, a tua principal preocupação, eu acho isso muito da hora, são as pessoas. Sim. Né? E aí eu ia falar de outras funções que você tem na performance, você sabe disso. Uma delas é, eu recorro a você para ser tipo o meu mentor quando eu tenho algumas... Né? Mas porque eu confio mais no seu olhar para pessoas do que no meu. Legal. Que pro meu. É para ter uma outra perspectiva, né, sobre um problema. Exatamente. Qual é a sua visão? Porque eu tô com uma visão comercial aqui, você tem que ter uma visão. Eu acabo sendo aquele cara do tipo assim, e foi uma das coisas que eu melhorei muito e ainda tenho muito que evoluir, mas eu era o cara do rastro de sangue. Não interessa o que vai acontecer dentro de casa. Você via isso acontecer quando a gente trabalhava de... Cara, não interessa o que vai acontecer dentro de casa. O cliente vai receber o projeto na data. E aí era moeção de carne. Sim. Né? Até pelo fato de eu ser, de novo, um cara mais extrovertido, brincalhão e etc. Eu, às vezes, cruzava algumas linhas, né, que eu não acho que eram aceitáveis, mas para mim tinha um propósito. Que era fazer a entrega para o cliente na data. Sim, né? Era no dia combinado estar lá. Vai reportar. Ah, cara, pô, Léo, mas a gente não pode fazer o reporte segunda-feira? Não. Vai fazer hoje, sexta. Não, mas não está pronto. Então a gente vai trabalhar, vou pedir pizza, vamos sentar aí e a gente vai ficar aqui até isso estar pronto. Não, mas eu marquei uma viagem. Cara, você marcou de fazer uma entrega para o cliente. Vamos lá. Eu era o cara do rastro de sangue. Quando eu comecei a conviver com esse cara, e agora, na volta dele para performance, eu comecei a fazer, do tipo assim, puta, eu não tô certo. Eu tava fazendo errado. Eu preciso melhorar. Né? A questão de comunicação, o fato a história do transparência e excesso de informação. Né? Cara, tudo bem, tem que ser transparente, sempre. Sim. Mas cuidado com o excesso de informação. Né? Às vezes, de falar de uma maneira que na minha cabeça, justamente por não ter a tua sensibilidade com pessoas, algo que eu falaria, sabe, tranquilamente e falou, Léo, mas você já se colocou do lado de quem está recebendo essa informação? Então o Zé hoje também acaba me ajudando como mentor nesse, quando eu quero uma opinião, do tipo assim, Zé, me ajuda aqui, cara. Como que a gente... Hein? Que responsa, hein, cara? Sabia dessa? Tá no teu job description? Senão já... Não, esse é amizade. Isso daí é cerveja paga. Isso aí depois a gente resolve no bar. Mas legal, né? Tem muito do que a gente fala, na verdade, e no que a gente pratica, de fato, que tem a ver com essa palavra que a gente chama de empatia. Né?
Então, quando a gente, por exemplo, usa um design sprint, quando a gente, na verdade, começa a usar as ferramentas de design, quando a gente pensa em design thinking, quando a gente olha para tudo que a gente fala de ferramental, a base é empatia. Né? E, cara, empatia não tem jeito. É difícil a gente falar, por exemplo, que a gente vai se colocar de fato no lugar do outro. Sim, né? sim, Porque sim. cada um tem a sua história. Sim. Né? Mas, assim, talvez essa visão da sensibilidade do tipo, e se fosse eu? E se eu tivesse passado pelas mesmas experiências do que aquela pessoa? Como eu me sentiria? E acho que a visão do que sentir, né? E essa, acho que, na verdade, vem o grande mote quando a gente fala de sucesso. Né? Porque o sucesso tem a ver com o que eu sinto como sucesso. Né? Então, você conseguir, de fato, conectar o que é sucesso para cada um dentro desse grupo, né? Você tem que achar a interseção. Exato. Você tem que achar a interseção Exato. de todos os envolvidos. Qual é o sucesso que se conecta aqui? Exato. E é ali que a gente vai ter que trabalhar. Exato. Né? Sendo que 2 critérios de sucesso não tem jeito, é resultado. É resultado. Então esse não tem como a gente desviar muito dele. Sem dúvida. Na Performa, e acredito que outras empresas também já tenham feito isso, a gente já desviou de resultado nosso, a gente abriu mão do nosso resultado em prol do resultado do cliente. Sem dúvida. Sim. Não é saudável, mas em algum momento tomamos a decisão que era necessário. Mas Não é uma tarefa fácil, né? Não, O ponto não é esse, fácil. se Equilíbrio, fosse fácil, não é fácil. Se fosse fácil, não precisaria do Zé, né? Também. Coitado. Mas... Mas essa relação, na verdade, como é que você gera essa condição de equilíbrio, né? Isso. Né? Porque, assim como na vida, tudo é equilíbrio, né? Essa relação que a gente tem de criar essas conexões do ponto de vista de como equilibrar esses pontos, de gerar resultado para a pessoa, resultado para o cliente, resultado para a performance, resultado para a pessoa do cliente. Né? Eu queria que você desse exemplo, fosse um pouco mais Boa. tático ou prático, assim, para a gente entender com a galera. Por exemplo, beleza, o que faz uma área dessas, né? Como garantir que a gente esteja fazendo isso? Você consegue dar alguns exemplos de processo, de tarefa, enfim, como fazer isso? Eu acho que tem muito uma relação de saber qual é a estratégia do cliente. Tá. Né? Então, assim, o que ele almeja de fato chegar, né? Com um ponto de vista de aspiração, de propósito, de resultado. Né? E com isso, o que a gente tenta buscar nesse sentido é olhar para um aspecto mais estratégico inicialmente, né? De quais são as grandes apostas ou quais são os grandes pontos que ele quer de fato buscar no ponto de vista de resultado, para conectar no ponto de vista de ação. E a gente usa várias técnicas. A gente fala de OKRs. OKR, legal. A gente fala, na verdade, de começar a pensar em plano estratégico. A gente olha para o ponto de vista de resultado e pensa, por exemplo, como é que eu consigo elaborar um business case orientado a essa visão, por exemplo, de resultado? Qual é dentro do meu ecossistema, dentro da empresa, dentro das estruturas que eu tenho, quais são os pontos importantes que eu consigo identificar oportunidades de resultado que vão gerar, na verdade, um impacto? E normalmente o cliente já sabe isso? Normalmente. Existem casos, certo, né? Porque mas você várias tem, na vezes, verdade, nem sabia. principalmente o grupo executivo, né, cara? Sim. Eu tenho uma ideia que, se eu fizer uma determinada ação, eu vou chegar a um determinado resultado. Tá bom. Não necessariamente, aí a gente vai começar a falar da área na parte de inovação, de que não necessariamente a ideia que aquele executivo, aquela pessoa tem, de fato, chega no resultado que ele espera. E aí a gente fala por 2 contextos, né? O primeiro contexto é que a gente está no mundo VUCA. Sim. Então, dificilmente, por exemplo, uma ideia que eu tenho hoje, baseada nas minhas experiências, ela pode ser totalmente válida para uma visão de mundo que a gente tem hoje, rápida e tudo mais. Galera, só para contextualizar o VUCA aí que o Zé falou, para quem não sabe, é a sigla de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Valeu. Né? O U é porque o incerto em inglês começa com U. Então, por isso que é isso aí. o uncertain. Então, como é que você, na verdade, começa a pensar do ponto de vista de modelos de entrega que viabilizam o resultado? Então, muitas vezes, quando a gente faz essa conexão do ponto de vista de sucesso, a gente tenta buscar meios, olhando para a perspectiva de negócio, de quais são as apostas que a gente quer testar, quais são as hipóteses de resultado que a gente quer testar nesse sentido. E aí você estrutura, na verdade, um modelo de entrega que começa a viabilizar o teste das hipóteses, mas que permita com que você acompanhe os resultados de uma forma muito fácil e integrada. Eu vou fazer, por exemplo, uma entrega de um produto X. Beleza, começa a desenvolver esse produto X, e aí nos modelos que a gente tem, por exemplo, do ponto de vista de entrega, usando DevOps, DevSecOps e tudo mais, como é que a gente viabiliza, por exemplo, que eu aprenda muito rápido?
Então, eu faço entregas parciais, começo a testar o produto. Testa aquela hipótese, busca começa... uma forma de medir. Eu acho que as métricas são fundamentais para fazer esse trabalho, né? Você, Client Success não é só relacionamento, chamar o cliente para tomar café. Então, aliás, não tem nada a ver nada disso. É métrica de sucesso do projeto e como é que eu garanto que eu estou medindo a coisa certa também, né? Como é que eu defino no início do projeto o que medir. Porque talvez se eu não definir o que medir, vamos fazer esse projeto de aplicativo, vamos desenvolver. Beleza, define, desenha, bacana, desenvolvi, então eu tô com o aplicativo pronto na mão. Normalmente as pessoas, e agora, hein? Esse é sucesso? Bonito pra caramba. Não, ficou legal. Né? Tem muita gente que ainda, né, cada vez menos, né, o mundo está evoluindo, mas eu ainda vejo, né, principalmente às vezes empresas menores ou que não tem uma área, né, de processo ou de governança ou de estratégia também definida, está apaixonado pela solução. Boa. E não pelo problema, né? Então, eu quero um app que faça tal coisa. Beleza, a gente vai lá, desenvolve, mas é sucesso? Entreguei o app na data. Eu não defini o que eu vou medir com ele, eu não defini. Então, esse é o trabalho que você faz de tentar conectar isso, ajudar e definir antes as métricas de sucesso e ajudar o time também a medir isso e o cliente, né? Uma parte que a gente tenta conectar bastante é a visão de quais são as diretrizes do sucesso. Boa. Isso é legal pra caramba. Quando você olha, por exemplo, qual a condição de resultado que eu quero chegar? Então, a gente começa a olhar do ponto de vista não só de... Existe uma condição que é modelar as OKRs, pensar, na verdade, de forma com que a gente crie soluções inovadoras. Beleza. Tá. Então, a gente usa a técnica de OKRs para isso daí, metodologia de OKRs para esse ponto. Agora, tem uma coisa que é muito mais, vamos dizer, básica, ou qualquer outra palavra que a gente possa utilizar nesse sentido, de que existe uma expectativa de resultado. Não necessariamente a inovação, é a questão da operação. Como é que eu mantenho a operação em pé? Qual o resultado que eu quero ter da operação? E aí você olha para a perspectiva de diretriz. Então você precisa, na verdade, criar meios de conseguir pensar na ambidestria né, corporativa de um ponto em que como é que eu conecto a diretriz de resultado com o modelo de inovação, com a visão de resultado financeiro, com o resultado das pessoas que estão associadas e consegue, na verdade, colar tudo isso numa visão do que é sucesso. Boa. Caraca, sensacional, hein? Que aula! Que aula. A gente podia falar de OKR, talvez a gente não gravou, né? Eu acho que... Então, eu ia comentar sobre isso. A gente hoje tem um pacote de ferramentas lá na Performa que, sinceramente, eu acho que a gente devia estruturar um treinamento disso. A gente deveria compartilhar esse conhecimento com mais gente. Porque a gente tá fazendo diferente, cara. Tá ficando legal pra caramba. Eu acho, numa boa, sem falsa modéstia, eu acho pouquíssimo provável que tenham equipes que aplicam a metodologia do OKR tão bem quanto a gente. By the book, assim, né? A gente... Eu acho que mais do que o by the book. Não, acho que a palavra foi errada. É de ponta a ponta, eu quis dizer. Na verdade, eu usei o termo errado, de ponta a ponta, né? Da parte estratégica de definição até a parte de mensuração do dia a dia da entrega, das entregas da squad e das entregas do produto, né? Porque essa questão, quando a gente fala da ambidestria corporativa, ela tem muito a ver com isso, né? De que uma coisa é a diretriz. Qual é o resultado que eu espero chegar no final do ano? Agora, como é que, na verdade, em cima de modelos né, de inovação, eu chego numa perspectiva de futuro? Como é que eu começo a rodar, mantenho a questão do dia a dia, da operação, para que eu sirvo, né? Qual é o meu propósito, junto com uma condição que não necessariamente a gente sabe que é propósito. Pode ser propósito daqui a 2, 3, 5 anos. Né? Como é que você cria esses modelos de experimentação para conectar esses pontos? Léo, mas acho que empresas de produto já tem isso mais natural. Sim. Se a gente pega, sei lá, um iFood da vida, entendeu? Um produto, eles já costumam ter essas métricas. Talvez a quebra de paradigma que a gente, como uma empresa de serviços, está olhando dessa forma também, né? Mas tá quando eu produtizando as nossas soluções. Quando eu te falo, é óbvio, você pega uma empresa, você citou uma outra empresa que eu super admiro, que é o iFood, né? E até pela história do iFood, de todo o envolvimento da Móvel, que também é uma empresa aqui de Campinas que a gente super admira. Então, olhar a métrica dia a dia, eles olham hora a hora, né? Isso, de um produto. Isso. Né? Ou de um ecossistema. É claro que a gente sabe que na prática são vários produtos conectados. Quando eu falo de maestria na aplicação, é porque olha o range dos nossos clientes, olha o range
de estratégias diferentes que a gente já ajudou os nossos clientes a implementar, né, através de OKR, e mais do que isso, o trabalho que a gente vem fazendo dentro de casa, toda a construção que a gente veio fazendo, todo esse processo de governança da performance foi o que possibilitou a gente hoje poder ter uma torre, né, um head de Client Success. Porque a gente conseguiu amarrar o processo de ponta a ponta de forma que ele tornou-se mensurável. Sim. Eu acho que é isso que a gente deveria compartilhar, e mais do que isso, né, compartilhar por quê? Porque quanto mais pessoas estiverem usando, mais facilmente a gente vai validar todo o cenário e talvez não, com certeza a gente vai receber contribuições que vão ajudar a gente a aprimorar o nosso processo. Né? Eu não tenho medo de compartilhar a estratégia, né? Da performance. Do tipo assim, cara... O mercado cresce mais. Né? Então, porque não é um jogo de soma zero que para eu ganhar, o outro tem que perder. É a maré subindo, vai subir todo mundo junto. Né? Então, eu acho que a gente deveria muito pensar num treinamento de client... de client success. Porque... hoje a gente tem feito isso de uma maneira muito eficiente. Né? E usando, de novo, ó, a gente não está usando ciência de foguete. Vamos lá, a gente não criou nada. A gente conectou os frameworks corretos. A gente criou um método nosso. Né? Não dá nem para chamar de metodologia. Né? A gente conectou uma os frameworks corretos. Na verdade, é uma aplicação prática. Né? E olha que você comentou, na verdade, quando o que a gente fez, na verdade, foi conectar ferramentas e métodos e tudo mais. A gente só consegue isso com repertório. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, e aí vem a questão, por exemplo, da multidisciplinaridade que a gente tanto fala, né? Por exemplo, modelo de square e tudo mais, como é que a gente cria time multidisciplinar e tudo mais. A multidisciplinaridade, nessa perspectiva de sucesso, ela tem muito a ver com a questão de como criar repertórios. Então, como é que você cria repertório? Eu crio o meu repertório pessoal, olhando nas minhas experiências, uma parte de desenvolvimento, uma parte de gestão de projetos, uma parte de gestão de processos, e aí os meus gostos, por exemplo, sociologia, antropologia, um pouco de filosofia e outras coisas que eu gosto de estudar. Basicamente é uma enciclopédia. Quase isso, né? Não, bem longe disso. Mas... É o Zé. Resume sim, Zé, né? Tudo bem. Mas essa visão do repertório, ela ainda é pequena, porque por mais que eu, na verdade, possa olhar numa perspectiva mais ampla, ou de ter, na verdade, uma tendência de fazer, ou de estudar, ou de ler livros, que não necessariamente têm a ver com tecnologia ou negócios, eu só vou conseguir, na verdade, esse repertório com pessoas diversas. Sim. E aí que vem o grande lance de uma coisa que eu gosto muito, que é a diversidade. De pensamentos, a diversidade. A gente já falou sobre isso, né? Aliás, a gente comenta bastante sobre o que trouxe a gente até aqui, não é o que vai levar a gente para o próximo estágio. Quando a performance era muito pequena, eu não lembro se eu já contei essa história aqui, né? Quando a performance era muito pequena, mas eu estou falando muito pequena mesmo, 2 pessoas, 3 pessoas, Aí vendemos o primeiro projeto. Pô, legal, precisa contratar alguém. Contrata um amigo. Contrata um amigo que já trabalhou junto. Quem você conhece, né? Que você conhece. Vai sair no mercado. E normalmente são pessoas que aí se ligam com o teu propósito, que falam, cara, não, eu quero ir trampar contigo, eu quero ver o negócio, um negócio nascer, eu quero ver essa evolução. O cara topa pela amizade, talvez, mais do que pelo... E de vivenciar que o caso, né? O Rodrigo tá com a gente até hoje. O Rodrigo entrou numa roubada. 2 caras montam a empresa, o Rodrigo é o 01. 2 caras montam a empresa e falam pra ele, vamos. Eu não sei o que é mais louco, a gente de chamar ou ele de aceitar. Né, cara? Enfim, né? Não, mas não foi roubada. Aqui não foi hoje. Mas aí, deu sorte, né? Poderia ter sido. Aí, vendeu outro projeto. Precisa contratar mais 2 pessoas. Aí, tipo assim, Rodrigo acha alguém e eu vou achar alguém. Aí um amigo, outro amigo. Cara, você começa a enviesar a empresa de um jeito. Porque no final, mundo pensa igual. É um grupo de amigos. Sim. Né? Esse grupo de amigos é legal no bar, porque todo mundo tem os mesmos interesses. Cara, mas no dia a dia de negócios, não é bom. Exato. E eu demorei para enxergar isso.
Mas o que aconteceu foi a gente fala de compartilhar as falhas, né? Ó, uma falha aí. Como a gente não tinha RH, né? Não tinha brincadeira, a gente não tinha RH. Um cara, empresa de 3, 4 pessoas. Exato. A gente começou a enviesar a empresa de um jeito que as ideias eram sempre as mesmas, as saídas eram sempre as mesmas. Quando um tinha problema, todo mundo tinha problema, porque faltava repertório. Diversidade de ideias, né? Eu acho que esse faltava, é o ponto. Por isso o pessoal fala da importância da diversidade, né? Tudo bem, tem um caráter inclusivo e eu acho muito nobre esse caráter inclusivo. Não só nobre, como necessário. Necessário, né? uma responsabilidade social. Mas no final das contas, as empresas precisam entender que elas crescem muito. Exato. De novo, quando elas se tornam diversas. Esse é o verdadeiro ganha-ganha. Exato. Todo mundo sai melhor. Não é assistencialismo. A galera tem que parar de ter essa visão de que diversidade e inclusão tem a ver com assistencialismo. Isso tem a ver com a melhora da eficiência operacional da empresa. Muito legal essa visão. Porque deixa de ser romântica, né? É uma visão... Não tem romantismo nenhum. Isso é capitalismo. Aliás, é muito pragmático. É capitalismo na veia, isso. É muito pragmático. Pragmático, acho que é a palavra. Porque, na verdade, a questão da diversidade de ideias, a vivência em vários contextos, te faz criar repertório. Vai fazer, de novo, todo mundo melhorar, né? No design, a gente fala muito sobre isso, né? Os pilares do design. Empatia, a gente já falou bastante. Sim. Colaboração é o segundo. Né? Então, a gente brinca. Colaboração é o quê? Colaboração é justamente isso. Tem um meme aqui do rinoceronte pintor. Não sei se você já viu, né? Esse daí nunca viu, né? Depois eu mando aqui. Então tem que explicar, né? Vai ter que botar o link. Vai ter que botar. Sim, mas é isso, né? O rinoceronte que pinta, né? Tem o chifre. Tudo que ele pinta sai com o chifre no meio, né? Porque ele tem sempre a mesma visão. Né? Agora, tem alguém olhando, vê que o mundo é diferente. O mundo não é só a sua visão. Né? O mundo tem outras perspectivas. E aí é um pouco dessa história que você contou. A colaboração... quando a gente vai fazer uma sessão de design thinking, por exemplo, a primeira coisa que a gente orienta é traga pessoas com repertório diferente. Isso. Então não adianta fazer só o time de tecnologia. Não, traz o cara do RH, traz o cara do marketing, traz o cara do campo, que está ali no dia a dia, na loja, ou o vendedor que está batendo de porta em porta da sua empresa, que vai ser o usuário do app ou da solução de tecnologia. Essa multidisciplinaridade, né, essa interdisciplinaridade que vai fazer você desenvolver um produto melhor, que vai te trazer sucesso. Né? E isso dentro da empresa também. A questão de projeto antigamente, né, acontecia exatamente isso. O projeto era da área de TI. Faz aí o cara que fala. TI, faz aí. TI fazia do jeito dele. Exato. Não é que o cara, o cara tá fazendo errado, de sacanagem, para atrapalhar a empresa. Não é isso. O que é preguiçoso. Era o viés de TI. Era todo mundo de TI, ó. TI, vamos sentar, ó. O cara do RH pediu um projeto para fazer isso. Tá bom, ele desenhava a tela, implementava e ligava pro cara. Pô, mas não é isso que eu quero. Lógico. Óbvio que não é isso que você quer. Eu não sou de RH. Óbvio que não é isso que você quer. Eu não tenho o teu repertório. Eu construí o software. Exato. Né? Aí você fala, pô, mas isso não é óbvio? Depois que alguém mostrou... Hoje Depois que alguém mostrou, né? A questão do gerenciamento de projeto. Pô, não é óbvio o Scrum? Pô, o Scrum é óbvio. Depois que você quando você me deu aquela visão, né? Teve uma vez, o Samir tem uns insights fabulosos. Teve uma vez que eu falei com ele, cara, eu acho que tá tendo muita reunião. Ele falou na hora, cara, talvez alguma parte do Scrum esteja falhando. Porque o Scrum ele já foi desenhado daquela maneira, porque os ritos são as reuniões. Então você vai ter planning, você vai ter daily, você vai ter demo e vai ter retro. Não tem por que ter outras reuniões. Você fala, caraca, tá genial. Tendo outra porque aquela lá não foi bem feita. Não foi bem feita. Falhou. Exatamente. Então, como isso surge? Com repertório. Exato. Né? Eu nunca pensaria nessa visão do tipo assim, cara, tem alguma parte do nosso processo operacional que está falhando. Por isso que está tendo um monte de reunião. Cara, essa questão de não enviesar a empresa, vamos lá. Importante. É muito importante. Sim. Né? O Samir é um cara, por exemplo, que talvez a gente não contratasse no início da Performa. Eu tenho certeza que um cara chato pra caramba, né? Velho? Não, e cornetando metódico, minhas ideias. Intelectualizado. E Samir, e metódico, né? Um cara preocupado com método, não é o rastro de sangue. Vamos fazer direito. Né? O nosso viés era rastro de sangue.
Né? É isso que precisa mudar. Legal. Né? E voltando ao que a gente está falando da questão da diversidade, olha você de novo olhando para pessoas. Né? É a tua vida, cara. Minha vida. Você já tinha feito essa vida. reflexão aí? Cara, eu acho que sim. Né? Olhando para esse aspecto de pessoas, talvez sim. Às vezes eu brinco, na verdade, eu caí em TI de paraquedas, né? Porque, Mas com esse negócio das ciências sociais que queria lá no início fazer... Eu faço essa conexão por Você hoje, vê né? que realmente você não mudou, né? Evoluiu, desenvolveu caminhos, mas a essência né? Sempre com esse olhar para pessoas. E olha que louco, tecnologia... A gente pensa, pô, os caras vão trabalhar com tecnologia, né? Tem aquele estereótipo, de fato. Não, a gente precisa olhar para pessoas, né? De novo, né? Porque a tecnologia é feita por pessoas, né? Nossa empresa por é pessoas para pessoas. Por pessoas e para pessoas. Exato. Então, a gente realmente super importante ter esse olhar. Se você trabalha aí com pessoas ou gosta de trabalhar com pessoas, mas também gosta de tecnologia, né? Tem match, né? Tem tudo a ver. Muito. Total. E acho que esse é um tema legal, né? Sim. Quando eu falo que trabalho com TI, o pessoal, pô, mas você não parece que trabalha com TI. Já me falaram essa, não sei se você já viu. Como assim? Não pareço. Não parece. Eu tenho um né? Não, tem que ser... de garrafa, assim. Exato, né? Tudo, né? E é engraçado essa meus amigos me falam isso. Você também. Não é possível que você tenha uma empresa. Não é possível. Não fecha a conta. Eu vejo você no bar, não é possível, você não pode. Desse tamanho a empresa, né? Mas acho que é isso, a gente precisa ter, para qualquer área, né? Mas em tecnologia, ter pessoas olhando para pessoas, né? Sim. Tem pessoas olhando para números, tem pessoas olhando para processos, tem pessoas olhando para engenharia de fato, né? Que é todo o nosso time de engenharia, nosso time técnico, capitaneado pelo André. Né? Então, acho que é legal essa conexão, né? Que mesmo se você, sendo uma pessoa que estudou filosofia, humanas, história, cara, precisamos, né, de pessoas com esse repertório para desenvolver produtos digitais. Sim. Se você olha, por exemplo, o que a gente tem no ponto de vista, o que o mercado de tecnologia tem aprendido com as ciências humanas, exato. O UX. Total é uma ciência humana, cara. Total. Experiência do usuário é uma ciência boa humana. parte veio, né, tem moda, psicologia, biomedicina, a gente tem pessoas na equipe exemplo, com esse repertório multidisciplinaridade. Né? Tem uma amiga minha que é biblioteconomista e na verdade uma das grandes papas que se tem hoje de UX Research. Legal. Entendeu? Nossa, tem tudo a ver, research, biblioteconomia. Tudo. Na verdade, assim, é a pesquisa. Entendeu? Então, e também é uma disciplina super nova, né? Sim. Antigamente, não tinha... Existia antigamente... Não tinha esse nome. Nas matérias de TI, nas faculdades de TI, IHM, Interface Homem-Máquina. Né? Então, era mais ou menos o embrião ali do que hoje a gente chama de UX, né? Porque o IHM a gente não falava nada de design, não era UI. Verdade. O assunto era realmente melhorar a interação homem-máquina, né? Mas chamava IHM, não tinha esse nome de UX, né? E o nome é bonito pra caramba, né? UI, UX bem lembrado. É bem bacana. E é uma profissão que realmente não necessariamente o cara tem que ser um designer de formação para ser UX Research. Para trabalhar na área de experiência do usuário. Sim. Né? E aí a gente vai, na verdade, quanto mais a gente cria, na verdade, esse ecossistema que cria um repertório, quão mais poderoso fica, na verdade, do ponto de vista de entrega de resultado, de sucesso para cada uma das pessoas, dos clientes e tudo mais. Então, essa visão de repertório ela é fundamental para que a gente possa, na verdade, criar não só um ecossistema do ponto de vista de sucesso, mas de inovação, inclusive. Como é que eu crio, na verdade, ideias... Eu estava lembrando esses dias que eu estava vendo sobre a etimologia da palavra inovação. A etimologia primeira surge do latim, que é innovate, que é refazer, né? É renovar. Renovar. Tá. Né? Mas tem uma palavra antes de innovate que é inoveu. E essa palavra significa a renovação e a purificação da alma. Caramba, você tá precisando disso aí, cara. Acho que depois do carnaval também. Será que eu preciso inovar? Talvez. Purificar a alma, sim. Purificar a alma. Né? Caraca, Zé, que legal.
Onde você leu isso? Isso daí eu vi num dos papers de Pô, depois ciência compartilha com a gente, mano. Muito legal. Ciência da informação. Se eu não me engano, foi uma tese de mestrado que fala exatamente sobre a questão de ciência da informação. Nossa, pessoal, tem oportunidade para todo mundo, tá Tem, vendo? Até gente, um cara tem. filósofo aqui, né? Mas eu acho que o ponto é esse. A gente até falou várias vezes sobre carreira também, né? Sim. E acho que é por isso que hoje essas áreas têm sido uma das áreas que tem permitido essas transições de carreira. Sim. Né? Então, muita gente, por exemplo, pô, a gente está precisando, né? Tecnologia hoje, né? Tá em necessidade de profissionais, né? Sim. A gente, um dos motivos também, né, da gente estar gravando podcast, a gente vê que tem um mercado que consome esse tipo, né, de conhecimento sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o mercado de fato, né, de desenvolvimento de soluções. E, cara, essas são áreas que permitem uma transição de carreira, né? De uma forma, cara, eu vim, pô, estudei história, filosofia, direito, a gente tem, né, pessoal, direito na equipe, qualquer coisa praticamente você o curso que você tem vai te dar um repertório que, cara, de novo, tem como você encaixar quando você fala desse novo ecossistema. Exato. Né? Então, por exemplo, olha que interessante, quando a gente fala de psicologia ou de biblioteconomia, a gente está falando de research. Quando a gente está falando, né, entendeu? De Sociologia tem sociologia, muito a ver com pô, pesquisa. tem a ver também com, cara, vou criar interfaces que sejam simples de utilizar. Então, eu acho que talvez essa é uma... Né, veio agora esse insight, sabe? Por que esses têm sido... Quando a gente fala de agilidade, né? Pô, a gente fala muito sobre isso, né? Agilidade é olhar também para pessoas. Exato. Né? Então, a gente olhar para a colaboração, a gente olhar para a facilitação, para quebrar barreiras, para permitir que pessoas com conhecimentos diferentes possam co-criar um produto digital. Então, a gente também precisa de pessoas, não só de pessoas técnicas, né? Engenheiros, programador, que, cara, é o core, obviamente, ali para entregar, mas todo o ecossistema que gira ao redor de um produto necessita realmente dessa visão, dessa multidisciplinaridade. Né? Então, acho que isso tem sido um dos fatores que tem absorvido muitos profissionais né, que estão nessa fase de transição de carreira. Né? Voltando à condição do mundo VUCA, isso tem muito a ver, na verdade. Né? Porque quando você... A explosão de informações faz com que a gente, na verdade, crie ainda mais repertório e ainda mais conexões. Eu estou lembrando do Nassim Taleb agora. Nossa. Se não me engano, eu não sei se não for no Cisne Negro ou no Antifrágil, que ele fala de um caso de um engenheiro mecânico que tinha um problema na aorta, que era uma flacidez na aorta, que provavelmente ele ia morrer. O que ele fez, na verdade? Ele usou a técnica de engenharia dele, conversou com o cardiologista e criou um dispositivo que ele fechou na aorta dele para que não tivesse mais flacidez. E ele teve uma visão de vida muito maior, criando a multidisciplinaridade, olhando para a visão de repertório. Né? Foi conversar com o médico. A Cris mandou um recado ali pelo Carlão que a gente está chegando na fase já? final aqui da nossa conversa. Passou rápido. Mas antes da Vai gente dar tempo de mais uma terminar, perguntinha. eu queria fazer uma pergunta, Zé. E tem a ver com a sua vinda para a Performa. Depois de tanto tempo trabalhando em grandes empresas, porque aí você só trabalhou em gigante. Foi só gigante. O que te motivou a vir para uma empresa pequena, não somos mais tão pequenos, né? Mas uma empresa muito menor das anteriores. O que te motivou? Eu acho que tem muito com a visão da perspectiva de impacto. Né? Tá. E aí tem um viés de impacto de pessoas, né? Que, na verdade... Eu estou lembrando, na verdade, daquela parte do que o Murilo falou sobre a perspectiva de empresa pequena, empresa grande, empresa média, né? Aonde você tem capacidade mais de inovar no ponto de vista de impacto numa de empresa pessoas, como a gente. Média, eu diria que está no porte médio. Né? Não quer dizer que a empresa grande não vai conseguir fazer impacto nesse sentido, né? É que o tempo... você tem, na verdade, uma condição, até, vou dizer, antropológica, né, de cultural, que você leva, na verdade, uma condição que está um pouco mais de tempo para conseguir chegar nesses resultados que você espera. Aí tem a questão dos truta, né?
Amizade. Pô, Amizade, né, né, mano? Não aprendeu Esse com a foi o história, motivo- não? Não. Então a gente pode sofrer, Sofreu o suficiente, não sofreu o suficiente, quer a gente sofrer pode mais. sofrer, né? Entendi. Mas, cara, tava fazendo uma reflexão, hoje se a gente for parar pra ver, a gente impacta, igual o pessoal fez aquele dia no kickoff, né, de um cliente nosso que tem uma empresa gigante, 15 mil colaboradores, impacta 30 mil famílias, a gente impacta no mínimo umas 500 vidas aí, né, para Não, é mais. muito da hora, Quando a muito gente pega da hora. nossos familiares de colaboradores, parceiros, terceiros. Não, se a gente for falar aí, tá aí mais. Para mais. Aí Dá eu pra mais. dobro Impacta esse 1000 número pessoas, tranquilo. É isso que eu né? ia 1000 falar. pessoas. Fácil, Então, pô, fácil. é isso que eu tô dizendo. Entendeu? A gente tem um impacto que quando você tá olhando para pessoas, que é uma puta responsabilidade, né? Um negócio bem legal. E isso pra mim é sucesso. Boa, fechou com chave de ouro, né? Isso Cara, pra mim é sucesso. Eu acho que é muito gratificante, né? A gente conseguir, né, olhar e construir, tá desenvolvendo. Né? E 1000 pessoas hoje. Agora, pega a história. Sim, pega todo mundo sim. que já passou. A gente tem um programa de formação de talentos que no último ciclo, cara, a gente formou pessoas que não sabiam nem como ligar o computador. Em 6 meses, a gente formou desenvolvedores de software que foram para grandes empresas, empresas. para banco, cara. Não é para assim, Cara, foram pra... foi muito da hora. Foi Cara, muito como da que a hora. gente Programa conseguiu maravilhoso. formar, Programa esse time em 6 meses? Né? A gente já falou, a gente tem pessoas na equipe que trabalhava com entrega, com porteiro de hotel. A gente tem todo tipo, né, de gente que agora, cara, dedicado, com vontade de aprender e se dedicar, dar esse espaço é muito gratificante da gente conseguir realmente transformar vidas e pessoas também. Eu tenho muito orgulho do nosso programa de formação de talentos desse ano, inclusive. Né, que Chora a não, gente... tá? mas esse é muito Forma, da hora né? mesmo, Chama forma. Chama forma. E esse ano a gente tá... Duas coisas que eu achei muito legais. A primeira, nós reforçarmos, nós termos vagas afirmativas para pessoas negras e pardas. Sim. Né? 100%. Achei muito legal. E achei muito legal que a gente abriu para todas as áreas da empresa. Todas as áreas, não só... Não é só digital, não é só design, não, para todas as áreas da empresa. Até para o administrativo, RH, financeiro. Cara, essa ideia foi genial. Sim. Foi genial, entendeu? Porque isso... mas talvez a gente vai formar a gente para uma área que a gente nem está precisando. Mas o foco não é a performance. Não, mercado, o foco é né? formar as pessoas. Exato. Né? É a gente botando a nossa vocação, né? O nosso propósito. De desenvolver pessoas para construir o futuro na prática. Isso. E o futuro não é todo da performance. O futuro é do mundo. Então a gente está formando as pessoas para o mundo. Caramba! Né? Então eu acho que esse é o nosso... Agora foi filé. O forma para mim ele é o nosso DNA exposto. Isso. Alguém quiser ver o DNA da performance tem que olhar o nosso programa de formação de talentos. Isso aí. Eu acho Bora que lá. ele Vamos resume divulgar, tudo vamos isso. botar no link as inscrições aí na também. descrição. A gente tem que até acelerar o lançamento desse episódio. Sim, bora lá. Para poder dar tempo de inscrever. Nem sei se vai dar pela tempo, temporal. dá tempo. Calma que a gente vai criar outra aí nesse ano, esse bobeiro. Tem mais, vai ter mais. Boa. A gente está sempre a Boa. cada 6 meses. Aguarde tem. cenas dos Aguarde próximos cenas dos próximos capítulos. capítulos, É isso aí. Legal. Da hora. Zé, Vamos nessa. obrigado. E esse obrigado não é pela presença aqui, é pela presença na nossa vida. Né? A gente gosta muito de conviver contigo. Não, mas é que e isso é verdade mesmo. Eu tenho um puta carinho pelo Zé. Trabalhar com você é um prazer imenso e bater esse papo contigo foi muito prazeroso, muito mais do que eu poderia imaginar. Velho, obrigado. Tamo junto. Valeu, Zé. Pra Trabalho sempre. contigo há pouco tempo, mas acho que com muita intensidade. Bota intensidade nisso, hein? Já consegui realmente sentir também o cara bacana que você é e essa bagagem que você tem para agregar não só para a performance, mas para mim como pessoa. Obrigado por fazer parte aí da nossa vida. Tamo junto. Eu que agradeço por vocês. Acho que o que a gente está construindo e ainda vai construir juntos. Vamos nessa. A gente vai longe. Vai muito longe. Cara, aquela frase que a gente fala. Sozinho, a equipe vou mais rápido. Sozinho eu vou mais rápido, mas com uma equipe dessa, eu vou muito mais longe. Bem mais longe. É isso aí. Bora. Beleza. Galera,
Quem ficou com a gente aí até o final, lembra daquele rolê todo lá, curtir, compartilhar, quiser fazer alguma pergunta, bota aí nos comentários pro Zé, pra mim, pro Samir, a gente vai responder, dá um jeito de fazer chegar em quem precisar. Divulga, nossa intenção é sempre compartilhar conhecimento, então manda para quem divulga. você acha que poderia usufruir dessa conversa. Boa, aí. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.